Agora a gente indo pra Houston, foram 8 horas de voo, ok. Quando a gente foi de Houston pra Nova York, foram 3 horas de voo. E nesse voo me deu uma crise de ansiedade muito forte, tipo uma crise de pânico mesmo. Faltava 40 minutos pro voo pousar. Eu tava no meio, eram 3 cadeiras, e aí do nada me deu taquicardia. Meu coração começou a acelerar. Eu arranquei minha meia de compressão, levantei, comecei a suar frio, fiquei no corredor assim, pedi pro moço, por favor, sobe a janela, que ele tava na janela. Uma sensação horrorosa, gente, que nunca tinha acontecido comigo na minha vida. Então, assim, foi uma coisa muito nova pra mim, porque eu sempre viajei e nunca tinha passado por isso na minha vida. E faltava 40 minutos pra pousar ainda. Rafaela, o que você fez? Juro pra vocês, eu tentei concentrar na minha respiração e tentei, tipo, pensar em coisas boas. Na minha cabeça eu falava assim, isso é uma crise de ansiedade, isso vai passar. Porque eu nunca tinha vivenciado uma situação dessa. E assim, por que eu tô falando sobre isso? Porque nesse momento eu me vi assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, gente, eu tentei focar na respiração, tipo, na inspiração e na expiração, e focar em coisas, tipo, positivas. Você tá chegando, já vai passar, isso é só uma crise de ansiedade. A minha mãe, ela sempre teve muita claustrofobia, tipo, de locais, assim, fechados, e eu nunca tinha passado por nada disso. E o Gabriel também, ele tinha muito medo de avião, então ele também já viveu, tipo, picos, assim, de ansiedade. Só que, galera, eu grávida, remédio... esquece, né? Tipo assim, eu dentro de um voo não tinha levado remédio nenhum e tal. Então, assim, situações que o médico depois falou comigo, pode ser alguma situação hormonal, enfim. Mas que eu fiquei totalmente, assim, foi uma situação muito ruim. Que eu, assim, não desejo pra ninguém. Eu tô compartilhando isso aqui porque, assim, às vezes a gente acha que as coisas nunca vão acontecer com a gente. Ainda mais quando a gente tá grávida. Porque quando a gente tá grávida, a gente fica, assim, é muito hormônio, é muito assim, gente, é tudo muito intenso, sabe? E o médico falou muito isso comigo, falou, Rafaela, é muito questão, tipo, hormonal, é tudo muito intenso, enfim. Mas, assim, foi uma situação muito complicada. Depois, no voo de Nova York pro Orlando, não aconteceu nada, eu vim rezando o rosário, foi super de boa. Mas foi uma situação isolada, mas que, assim, eu fiquei sem saber o que fazer. E eu não desejo isso pra ninguém. Porque, assim, você tá ali, não tem o que você fazer, não tem como você falar para o carro, entendeu? Mas o que me ajudou, assim, foi controlar a respiração e focar, tipo assim, vai passar, pensamento positivo, sabe? Mas, olha, não desejo pra ninguém. Resumindo, as coisas podem acontecer quando a gente menos espera. E, assim, confesso pra vocês que eu tô um pouco com receio de voo agora. Porque eu fiquei um pouco traumatizada. E olha que eu ainda tive que pegar mais 3 voos. Foi pela misericórdia do Senhor. Mas, assim, nunca sei se vai acontecer de novo ou não. O Gabriel agora tem uma viagem pra São Paulo, eu já não tô sabendo se eu vou mais. Por mais, assim, quando eu fui rezando e tal, tipo, ouvindo louvor, foi tranquilo. Mas, gente, sério, eu não desejo pra ninguém o que eu passei. Amigas, deu vontade de arrancar a roupa, tipo assim, de falar, meu Deus. O ar-condicionado, eu falei, Gabriel, coloca esse ar-condicionado aqui em cima de mim. E um frio, e eu sentindo um calor. Não. Coisa horrorosa, tá? Sensação, assim, não desejo pra ninguém. Eu quis compartilhar isso aqui como uma forma mesmo de tentar alcançar outras pessoas, né, que já passaram por isso. Porque, gente, é muito ruim. E todo mundo tá sujeito, né? Como eu disse, eu nunca tinha passado por isso. E gravidez, de fato, a gente fica muito aflorado. E a gente fica muito ansiosa com tudo. Uma coisinha desse tamanho vira, tipo, uma coisa estrondosa. Talvez eu já tivesse isso, mas por não estar grávida, os hormônios aflorados, eu nunca tivesse passado por uma situação dessa. E foi realmente, de fato, uma situação muito difícil. Depois o médico até me passou um calmante pra, né, se caso acontecesse de novo, eu tomar, e eu não tive mais nenhum episódio. Mas a gente sempre fica com aquele receio, né? Com aquele pé atrás. Porque hoje em dia, a gente vive tão no modo, assim, automático, que a ansiedade, ela é muito presente, assim, na nossa vida.